O banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença de 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes, e as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as concubinas. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nessa mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses do teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, o rei. O rei o constituiu mestre dos magos e dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste, em Daniel, um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para que lessem este escrito e me fizerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. E eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outros. Contudo, lerei ao rei o escrito, e farlei ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade.
E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre o filho dos homens o seu coração, foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Monteses fizeram no comer a erva com os bois, e do carvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto, e te levantasse contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, e as tuas mulheres, e as suas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem mais a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Dekel, usar sim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, quer dizer, pesado foste na balança e foste achado em falha. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino, sendo de idade de 62 anos. E aqui encerra esse capítulo. Entenda vocês que o que Daniel descreveu, aqui é descrito uma grande festa que o rei fez os seus súditos, e ele usou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazido por seu pai Nabucodonosor. Eles comemoravam a destruição do templo de Salomão, mas em meio ao banquete, na celebração da vitória dos deuses babilônicos sobre o Deus de Israel, aparece uma mão misteriosa que escreve algo na parede e que espanta o rei e os convidados. Todos ficaram assombrados. E isso era a mão de Deus que fez um contexto de juízo. Isto após o fracasso dos intérpretes em traduzir o que estava escrito. E Daniel, mais uma vez, foi convidada a estar diante do rei, e mesmo já de idade, Daniel era visto como o homem que tinha o espírito dos deuses santos, e se achava nele luz, inteligência e sabedoria dos deuses. E foi prometido a Daniel presentes, mas Daniel não aceitou. Ele recusou os presentes. E Daniel interpreta então os escritos da parede, que se dividia em 3 fases. A primeira fase: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A segunda frase foi: pesado foste na balança e achado em falta. E a terceira fase foi: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus, então, determinou o destino daquela nação, da nação babilônica,
e o número dos seus dias estava completo, ou seja, estava contado. Naquele mesmo dia, o exército do rei Ciro invadiu e conquistou a cidade de Babilônia, o que marcou a sua queda e a ascensão do Império Medo e Persa. Entenda que Jesus está por dar fim às coisas que o desagradam espiritualmente e ele estabelecerá o seu reino eterno, pois está se aproximando a sua vinda. Ele se fará. Então, cuide-se, cada um de vós. Cada um de nós devemos cuidar de tudo quanto nós devemos prestar conta ao nosso Deus, né? Cuide-se, cada um, pois o Filho do Homem virá. E está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito em Mateus 24, 44. Leia, busque ler e entenda que só se faz o que você faz, você com certeza prestará conta a Deus. Eu vou terminar por aqui. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 6, onde nós vamos falar de Daniel na cova dos leões. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e resplandeça o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Eu sou Elizabeth Guilhermino e estou aqui todos os dias trazendo uma palavra amiga da Bíblia Sagrada. Até amanhã. Tchau.